Comentem aí. Saber como é que foi fim de semana de geral aí. Porra. É isso aí, rapaziada. Vou fazer o reactzinho aqui do... O preço da orgânica. Ai, caralho. Deixa eu ver aqui o nome do canal, mano. Ah, cá. Fazer um react aqui do Nerd Show. Nerd Show, quem acompanha o Nerd Show aí. Acho que o parceiro, mano, é lá de Minas, tá ligado? Faz um trampo responsa pra caralho aí de... Há muito tempo já acompanho o canal desse mano aí aqui no YouTube, nessa digníssima plataforma. Deixa eu procurar aqui o react, vamos lá. O preço da arrogância, a verdadeira origem do PlayStation. Quem jogou PlayStation aí, mano, é maneiro você pegar esse tipo de conteúdo, porque, porra, é um conteúdo que, cara, traz muita nostalgia e a gente passa a entender como é que funcionava o mercado na nossa época. Nossa época a gente só jogava, né? Galera que jogou videogame aí só jogava e não imaginava que tinha um mercado gigantesco, né? Por trás por trás da nossa diversão, né? Por trás da nossa diversão de moleque. Deixa eu dar uma ajeitada nessa câmera aqui. E é isso. Vamos lá. Vamos assistir. 11 de maio de 1995. O presidente da Sony sobe no palco do maior evento de tecnologia do mundo. Ele não mostra gráficos, ele não mostra jogos, ele só fala um número de 3 dígitos no microfone. Tom Kalinske, é ele? Não lembro se era ele, não. Vira de costas e vai embora. Tom Kalinske é o da SEGA, né? É isso? Naquele momento, a gigante e arrogante Nintendo tinha percebido que tinha criado... Me chamar pra jogar um 64 ninguém quer. Porra, Igor. Só colar, mano. Só colar. Tá aqui no estúdio, pô. Tá aqui no estúdio. Tem um GoldenEye e tem um ISS, um International Superstar Soccer 98. Porra, jogo... É o que eu tenho de 64 aqui, cara. Cartucho de 64 é um negócio muito caro, mano. Um monstro. Hoje você vai entender os bastidores da maior traição e vingança. Hoje você vai entender... Deixa eu voltar um pedacinho, velho. Naquele momento, a gigante e arrogante Nintendo tinha percebido que tinha criado um monstro. Eu acho esse marketing... provavelmente isso vai ser falado mais à frente, tá ligado? Um pouco. Mas esse marketing do início que ele fala aí, eu acho que é um dos maiores marketings do videogame, da história do videogame, mano, tá ligado? Ele provavelmente vai falar disso mais à frente. Mas, cara, é sensacional a forma que a Sony saiu pra conseguir sair na frente na venda do videogame naquele ano. Hoje você vai entender os bastidores da maior traição e vingança corporativa da história. Hoje no Nerd Show. Porra, ó, Tomb Raiderzão quadradão. Seios poligonais. Fala, meus queridos. Mano, esse videogame é muito bonito, eu tive um. Mano, porra. Isso é lindo. Queria muito arrumar um desse. Fatzão, assim, grandão, quadradão. Mas, porra, isso aí tá um dinheiro, mano. Tá um dinheiro. O PlayStation Baby, aquele pequenininho, já é um dinheiro. Hoje é um dinheiro, né? Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom? Tô ótimo. A nossa história de traição corporativa vai começar com uma empresa que com certeza você conhece muito bem. Deve ter vários produtos dela ou já teve ao longo da sua história, que é a Sony. Ó, porra, esse barulhinho. A empresa foi fundada em... Mano, essa abertura é maravilhosa, né, cara? Vamos ouvir de novo ela. Produtos dela ou já teve ao longo da sua história, que é a Sony. Ó, nostalgia disso. Até me arrepio, mano. Aqui. A empresa foi fundada em 1946 em Tóquio por 2 engenheiros muito bons de serviço. Eles tinham estudado, servido na guerra, eles estavam realmente procurando um jeito de alavancar um novo negócio. E numa loja que foi bombardeada pela guerra, eles resolveram começar o pequeno negocinho deles. Vocês conhecem a marca de pilha Sônia? É uma pilha do Paraguai, mano. Tá ligado? Que vendia no camelô.
Uma vez eu comprei e vinha, era a logo da Sony, escrito Sônia. Sem referências. Agora que eu entendi. Eles meio que queriam criar Pilha ruim pra caralho. inovadores. Um deles foi a panela elétrica de arroz, que foi um grande de um fracasso. Mas de lá pra cá, a Sony Porra, mano, vou te falar, um GameCube é um videogame que eu tenho vontade pra caralho de ter, hein, mano. Difícil de arrumar, hein. Porra, mas é um videogame que eu tenho maior vontade de ter. Eu acho ele muito maneiro, mano. Acho um videogame muito maneiro mesmo. tentou várias coisas. Por exemplo, um dos padrões de mercado da época era o Betamax. Eu não sei se você lembra disso, mas o Betamax Não, era não lembro, eu não peguei Betamax, não. concorrente do VHS. A Sony Aqui eu acho que quase ninguém tinha, cara. O Betamax aqui devia ser um dinheiro, cara, tá ligado? Que todo mundo tinha mesmo VHS, que era o videocassete mesmo, né? O classicão mesmo, tá ligado? criou, só que o VHS ficou mais popular. Acabou que a Sony se adequou a isso. Ao longo do tempo, a Sony também mexeu muito com o áudio. A tecnologia que eles usavam nos produtos deles era mais premium. E foi em 1979, por exemplo, que nasceu o Walkman. Que virou até sinônimo de produto, mas era uma... Não, a Sony com áudio sempre foi pica, mano. Sempre foi pica. Ah, tu pegou a filha Sônia? Foda, né, Igor? A filha Sônia era do caralho. marca da Sony. Mano, a Sony, eu acho que a Sony sempre foi muito, muito sinistra com o equipamento de áudio, cara. Tá ligado? Sempre achei a Sony muito maneira, assim. Sempre teve um pouco à frente, né? Sony e a antiga Aiva também era maneiraça, né, mano? Você colocava uma fita cassete dentro de uma caixinha. Esse tem ainda a Aiva, mano. Tem ainda, existe ainda ou acabou a Aiva? Podia andar pela rua ouvindo as suas músicas mais legais, com aquela fitinha que você tinha escrito assim, nossa senhora, as melhores músicas. Com o passar do tempo, a Sony foi crescendo e virou gigantesca do setor de prática. Mano, era muito bonito, né, cara? Que, porra, tu pegava equipamento de som naquela época, eletrodoméstico, né? Crescendo. Eletrodoméstico ele era um móvel, né, cara? Ele não era mais igual hoje que, porra, tu compra uma televisão, é uma porra preta que fica no meio da tua... Da parede da tua sala, tá ligado? Um quadrado preto, escroto pra caralho. Era um... Porra, era um móvel, né, mano? Ele combinava com a mobília da sua casa, né, mano? Tá ligado? Isso é muito foda, né? O high-tech, ele é meio quadrado, né, cara? Tá ligado? O futuro é quadrado, né? Virou uma gigantesca do setor de prática. Sempre foi assim, né? Tu pega os filmes de ficção científica, né? Futuro dos anos 80, dos anos 90. O futuro sempre foi meio quadrado, né? Meio reto, né? Tudo que envolvia tecnologia, a Sony tava no meio lançando alguma coisa. Televisão? Sony. Microsystem? Sony. Eletrodoméstico? Sony. Aparelho de música? Sony. Gadgets eletrônicos? Sony. Porém... Por isso que os caras fizeram o melhor videogame da história, porra. PlayStation 1. Tinha um mercado que a Sony não entrava muito não, que era o mercado de brinquedos. Mas acabou a Aiva, cara? Acabou ou a Aiva ainda existe ainda? A Sony não entrava muito não, que era o mercado de brinquedos. Biscoito recheado, Sony. Caixa de bombom, Sony é pica. E mal eles sabiam que isso ia dar muito pano pra manga. Ó, mano, isso aqui é um dos melhores jogos da história, hein? Tá aí um dos melhores jogos da história, hein? Melhores jogos da história, hein? Metal Gear Solid, Hideo Kojima. Porra, Kojima é o mestre, simplesmente um jogo do mestre Kojima. Mas as empresas grandes, elas têm vários funcionários, que muitas das vezes os donos, eles não sabem nem direito quem que tá lá dentro, porque pessoas contratam pessoas, que contratam mais pessoas, e no final das contas as pessoas nem se conhecem. Um negócio pequeno acaba virando um grande império que não tem tanto controle assim. Numa dessas, lá no final... Tá vendo o exemplo hoje aí quem acompanha, né, o mercado hoje de videogame, a gente tá vendo esse exemplo com a Microsoft, né, e a divisão Xbox, né, mano? Que mandou uma galera embora, tá ligado? Uma galera que era clássica da marca, mandou a galera embora e agora dizem as más línguas que tá se levantando, né? Mas vamos ver.
Porque passou um perrengão aí, tá ligado? dos anos 80, tinha um Simplesmente por conta disso aí. Não ter mais do controle da marca. funcionário que ia virar uma peça-chave na história da Sony, mesmo começando bem pequeno. O Ken Kutaragi, que era um engenheiro lá da produção da Sony. O que estava acontecendo? O tem a cara da Sony mesmo, né? Olha lá. Kutaragi, que era Olha pra cara do Coroto e fala assim, Sony. um engenheiro lá da produção da Sony. O que estava acontecendo? O Ken falou com a Barbie. O Ken tinha uma filhinha dele lá, que estava na época, lá no final dos anos 80, que ela estava jogando um videogame. O que ela estava jogando? O Nintendinho. Porra! Melhor videogame da... Não é o melhor videogame da história não, mas esse é pica, hein? Aqui, ó. Tá aí, ó. Menino Nintendo. Isso é maravilhoso, hein? Caixa lá, cinza, o Famicom, é o Family Computer, pois é. E ela tava jogando e ele, como era engenheiro, mexia com som e tal, tava ouvindo aquele videogame, aquele trem, aquele som estridente, aquele trem meio melody da vida, sabe? Em um determinado momento ele se incomodou tanto que ele falou assim, eu sei muito bem como é que poderia melhorar o som desse videogame. Só você me dá um... Mano, é porque era um som de 8-bit, né? Era um som de 8-bit, o som vinha em 8-bit, tá ligado? Porra, hoje uma gravação nossa aí, a gente grava em, 64, tá ligado? Os dois palitos aqui que eu faço. Pensou, bom, não custa nada, eu vou apresentar esse projeto para Nintendo, mesmo trabalhando na Sony. E começou a montar esse projeto aí por debaixo dos panos. Sabe aquele que usa o tempo de um trabalho para trabalhar no segundo emprego? Era mais ou menos o que ele estava fazendo. Aí ele tá lá, ofereceu a Nintendo, nossa, que coisa legal, realmente, o som ficou muito melhor, né? E ninguém da Sony tá sabendo, até o momento que eles descobrem. E o pessoal fica assim, ó, full da vida, que ele fala assim, quem? Como você pode fazer isso comigo? Oh, tirei toda a estrutura. Esse é o Francisco Coco se ele fosse japonês. Tipo isso. Só que aí, né, ele tá meio que assim, sabe, contra a parede lá, e também tá contra a parede, né, e o negócio vai crescendo, até que o Norio Oga fala assim, não, gente, deixa o menino em paz aqui, ele era um dos diretores lá, né, um negócio pra de cima, ele falou, não, só, ele é muito bom de serviço, vamos deixar ele aqui. A gente só vai fazer o seguinte, ó, a gente agora fala com a Nintendo, que a gente tá sabendo do acordo, e vamos fazer esse chip aí, que ficou conhecido como SPC 700, só pra contrariar, né? Fugiram na Kombi. Esse tava também, esse daí era o CEO da marca, não era não? Não aturo mais você. Imagina você liga o Super Nintendo e começa... Sai pra lá, se manca, vê se me esquece. Escuta essa aqui, ó. Em março inventaram a Semana do Calvo. Não é exatamente uma data pra você comemorar, Pô, né? foi mal, Mas vou mudar, hein, galera. Isso aí eu vou esquece passar, negócio eu vou de passar. saúde que conecta o Eu gosto de na falar de descrição. calvície Se tiver aí. com frete Vai ofender os amigos aí. Eu. no primeiro pedido. Deixa meio ofendido. Mas você tem que ter coisa passou, limitada. Se quiser e me já tá patrocinar aqui, escutando nisso. deixa meio ofendido, mas se quiser patrocinar o rolê, tamo aí. Ó, tô precisando, hein. Aqui, ó. Já vou mostrar aqui que dá pra botar um outdoor da marca, hein. Valeu? Dá pra botar um outdoor da marca aqui. Áudio dele, porque, pois bem. Aí essa coisa passou, a Nintendo ficou muito feliz com o novo áudio dele, porque eu não sei se você sabe, mas na guerra dos consoles, o Nintendo ele é conhecido por ter um som melhor do que o Mega Drive, muito por causa disso. E o engenheiro lá, o Ken, ele falou assim, não, é engraçado, porque para ele mexer nisso tudo, ele teve que abrir o videogame, entender a engenharia, estudar um monte de negócio, né? E a filha dele jogava, e ele percebeu que tava tendo um movimento de muita gente jogando. Falou assim, gente, vocês não acham que a gente podia mexer com esse negócio de videogame? Não, lá dentro da Sony, né? E o pessoal da Sony, gente, nós somos uma empresa. Então, mano, a Nintendo, pra quem não tá ligado, é uma marca que tem... É uma empresa que existe há mais de 100 anos, né? E há mais de 100 anos eles trabalham na indústria de games, tá ligado? Mercado de games mesmo. Mas porra, videogame 100 anos atrás? Não, mano, eles trabalhavam com cartas, baralho, tá ligado? Faziam jogos de tabuleiro, baralho, tá ligado? E aí, porra, foi crescendo e tal, aí veio o videogame e tal, e entraram e veio no mercado do videogame.
E aí, pra saber isso, qualquer hora dessa a gente assiste um documentário falando da história da Nintendo. Gigantesco do setor. Nós fazemos bilhões e bilhões, dezenas de bilhões de dólares por ano. Você acha que nós vamos mexer com brinquedos de criança? Malafaia de avental? Onde que ele tava aqui, Rigo? Caralho, pode crer. Videogame? Não, lá dentro da Sony, né? E o pessoal da Sony... Gente, nós somos uma empresa... Caralho, Malafaia mesmo de metal, olha aqui. Pô, mas parece também um Macedo, não parece, mano? Um pouco Macedo? Não, mas é um Malafaia. É a cara do Malafaia mesmo. De aventalzinho. Aqui, que eu falei, ó, dos aparelhos, ó, tá vendo? Pô, a parada era um móvel, mané. Ele fazia parte, ele era feito pra fazer parte da decoração da sua casa, tá ligado? Pô, hoje não é mais assim, né, cara? Esquisito, né? Gigantesco do setor. Nós fazemos bilhões e bilhões, dezenas de bilhões de dólares por ano. Você acha que nós vamos mexer com brinquedos? Aí foi ficando essa porra aí, high-tech aí, né, cara? Pô, high-tech é foda, né? De criança? Mas é maneiro high-tech também. Não me faça rir. Tudo isso em japonês, né? É porque eu não falo. Então. Mas eles até aceitaram dar uma conversada porque o negócio também não era tão ruim assim, né? Se a Nintendo também ganhava bilhões, bem menos do que a Sony, mas ganhava bilhões, eles podiam fazer um certo tipo de acordo. E foi aí que eles pensaram em fazer o seguinte. Apresentaram um projeto em 1988 que seria um leitor de CD para você acoplar no videogame. A SEGA já tinha feito isso, não tinha, cara? A SEGA, se não me engano, fez isso. Fez isso com o SEGA CD, né? E aí depois veio o Saturno, né? Ou era alguma coisa parecida junto ali. Gente! Eu não tive muito contato com o Saturno da SEGA, tá ligado? Não tive muito esse contato, não. Era um videogame meio difícil de achar, tá ligado? Mas no Super Famicom, né, o que seria o Super Nintendo, agora ele ia poder ler CD e fitinha dele lá mesmo? Gente, aí então, se eu não me engano, o Sega CD é meio que isso, tá ligado? Agora eu não sei se é com o Mega Drive que você acopla, né, o Sega CD. Era uma parada assim. O da Nintendo, o presidente da Nintendo falou assim, estou te ouvindo, mas por que eu faria isso? Olha só, por quê? Cartucho tem uma limitação disso, você não pode fazer jogos maiores, uma limitação de gráfico e etc, e vários motivos. Já o CD, que a gente é muito bom... Pô, mas ele tinha que colocar um cartucho também na parada? Não. Os maiores, uma limitação de gráfico e etc, e vários controle motivos. Sem fio, né? Aqui, ó. Começando a botar a onda do controle sem fio, tá ligado? Já o CD, que a gente é muito bom, você pode fazer várias coisas. A taxa de transmissão é outra. Você então, dizem que tem um cara que tem um desse, né? pode colocar vídeos reais dentro do jogo. O armazenamento é 700 MB, o cartucho é 1. Isso aqui ia ser bom pra caramba. Olha só como é que você ia evoluir o seu videogame. Aí sabe quando você ouve uma ideia muito boa, fala assim, não, pô, só dá uma pensada aqui, vou dar uma olhadinha. Mas você já fala assim, meu Deus, esse negócio vai mudar o jogo todo? Foi isso mais ou menos que aconteceu. Dessa forma, a ideia desse engenheiro júnior chegou aos ouvidos da Nintendo, que ficou muito interessada e fechou um acordo com a Sony. Nesse momento, ele chamava esse projeto de Play Espaço Station, ou seja, a estação de Play, né? Porque você vai... Play, a estação de jogo. PlayStation. Vai Play, você vai poder pôr vídeo, você vai poder pôr jogos, você vai poder pôr um monte de É uma multimídia, né? Uma central multimídia. coisa. E nesse... É o que o Xbox é hoje, né? Pelo menos assim, eu tenho um Xbox One Fat. Ele é uma central multimídia pra televisão, né? Tu pega uma televisão que não é smart, por exemplo, e conecta um videogame daquele ali, pô, você praticamente transforma tua televisão numa Smart TV, tá ligado? Tu vai assistir YouTube nela, tu vai assistir Netflix, tu vai assistir os aplicativos todos de streaming, tá ligado? Que você quiser, e vai jogar um videogame, tá ligado? momento, a Sony, que já estava feliz da vida com o acordo, né, começou a fazer assim, beleza, mas vai ser o seguinte, ó, eu vou fazer esse aqui pra você acoplar no videogame, aí eu vou lançar um videogame já junto com o outro pra você colocar um e outro. Foram feitos 2 protótipos para isso. E eles estavam lá todos empolgados, produção a todo vapor. 2 protótipos só, hein? Precisava? Só teve 2 protótipos, hein? Guardem essa informação aí, hein? Só tem 2.
As duas empresas estavam lá, trabalhando juntas, nossa, ia sair uma coisa realmente inovadora. A Sony ia querer fazer só o produto para Nintendo, a Nintendo ia conseguir vender os jogos dela, porém, aconteceu uma coisa mais do que estranha. Alguns anos depois, sabe quando você vai fazer aquele lançamento pro público, o anúncio, falar, gente, vai rolar isso, vai rolar aquilo, antigamente era só coisa de bastidores, né, de dentro da empresa. Ia rolar uma feira que é a CES, que é como se fosse uma feira de eletrônicos, de anúncios de inovações tecnológicas. E foi lá o pessoal da Sony e começou a anunciar, falar que ia ter o PlayStation, que ia ser muito legal. Isso é maravilhoso na história do videogame, mano. Isso é foda. E tal, e fez esse anúncio. O marketing disso é do caralho. Chega a ser. É escroto o bagulho, mano. Né? E depois ia ter o anúncio agressivo pra caralho. Da Nintendo, né? Que a Nintendo ia falar o que ia fazer e tudo mais. Você acredita que a Nintendo subiu no palco e depois de falar, anunciou que realmente nós vamos fazer agora um console com CD, vai ser um adicional para o Super Nintendo, vai ser tão legal e vamos fazer com isso com quem criou o CD-ROM? A Philips. A Philips. Que sacanagem, mano. Como? Os caras fecharam o trabalho todo, mano. Os caras fecharam o trabalho todo com a Sony. E no final, fizeram com a Philips, mano. Vai se fuder, mano. Que filha da putagem, mano. Philips? Gente, mas... eu imagino a cara do pessoal da Sony nesse dia, o dia que os caras gastaram o plantão depois. Tava falando aqui e a pessoa que era a Sony era a Philips. Mas o que aconteceu? Como que aconteceu isso? A lenda é essa. A verdade mesmo é que a Sony ficou sabendo isso 2 dias antes por causa de um jornal. Mas eles ficaram realmente impressionados. 2 dias antes, a Nintendo tinha anunciado por meio de uma notícia, né? Ou a notícia vazou, de que eles fariam um acordo com a Philips. Gente, mas tava tudo feito lá, organizado, os como é que resolve? O que eles fizeram? Como é que o problema é o contrato que eles estavam fazendo. O problema é dos dois lados. A Sony queria um pedaço de cada jogo vendido da Nintendo na plataforma de CD que eles faziam. Ou seja, meio que a Nintendo ia pagar royalties pra Sony pelos próprios títulos de jogos dela. Era um negócio, um contrato meio assim, estranho. Mas por quê? Por uma certa arrogância da Sony. A Sony não queria mexer com brinquedo e nada, ela não tinha interesse nesse mercado. Ela queria fazer só a plataforma, vender o negócio. Ela queria ganhar dinheiro a qualquer custo. A Nintendo, por outro lado, não quis perder a soberania dos jogos dela e tentou arranjar alguém que fizesse um contrato mais benéfico para ela. A Philips não cobrou quase nada, fez um meio de campo muito bom, ia entregar a mesma tecnologia, só que a um baixo custo. Foi o suficiente para isso criar um caos nesse mercado. É claro que eu não preciso falar que lá no panteão na Sony, essa notícia caiu como uma bomba, né? O pessoal tudo ficou desonrado, assim, falando, meu Deus, mas como puderam fazer isso? Que humilhação pública. A Sony, uma empresa desse tamanho, nós vamos ter que engavetar esse projeto todo aqui. Só que o Ken ficou falando assim, gente, mas nós vamos engavetar esse projeto mesmo? O trem já e que tá pronto aqui, ó. Vocês não querem vingança, não? Vocês não querem ir lá mostrar, esfregar na cara deles aqui, ó. Olha aqui, ó, o trem que tá negócio. Não, ele falou assim, não, a gente pode pensar um pouco nisso e tal. E ficou aquele disse-me-disse. Mas o sentimento não foi muito bom, não. E lembra do Norio Oga, aquele que salvou o Ken da demissão? Falou assim, gente, nós não vamos recuar. A gente quer guerra. Mano, só pra contextualizar, que, tipo assim, é uma sacanagem. Pô, os caras fizeram uma sacanagem do caralho a Nintendo. E, mano, eles simplesmente iam pegar uma tecnologia mais barata, tá ligado? A mesma tecnologia por um preço muito mais barato, fazer um videogame e eu, porra, entregar caro pra caralho, tá ligado? E é isso. E realmente a Sony foi pra guerra. Mas enquanto a Sony tava mexendo pra lá, a Nintendo tava fazendo o tal projeto deles, né? Mexendo com um monte de CD e tal. Mas sabe aquele projeto que é meio empurrado e tem várias novas datas de lançamento? Que aquele, não, é porque a gente tá expandindo isso, tá expandindo aquilo. A Philips era uma empresa muito boa, mas eles não tinham o know-how de como que fazer a Sony videogame, tinha, nem né? dessa tecnologia. O negócio já tava desenvolvido na Sony lá há bastante tempo, né? E a partir disso, a Nintendo foi colocando várias outras demandas porque o mercado
mercado foi evoluindo, até que chegou um ponto em que o videogame realmente não saiu do papel e o acordo com a Philips deu aquela bambeada, né? Nesse momento, o que acontece? 2 anos depois, eles entram em contato com a Sony e falam assim, e aí, Sony? Ah, tu tá sumido! Você lembra daquele negócio que a gente tava fazendo? Caralho, mano, muito bom. O que acontece? 2 anos depois, eles entram em contato com a Sony e falam assim, e aí, Sony? Ah, tu tá sumido! Você lembra daquele negócio? Que? Filha da putagem entre grandes indústrias? Tem não, cara. Tá maluco? Os caras são tudo, porra, tudo amigo, porra. Só tem cobra, filho. Que a gente tava fazendo? Você não quer fazer um contrato de novo comigo aqui? Ai, o capitalismo é muito cruel, velho. É muito cruel, cara. Não, porque o negócio tá meio dando ruim aqui com a Philips. E a Sony, agora você quer fazer contrato comigo de novo, né? E fizeram. Olha só que benevolente, né? Que desprendida dos bens materiais, não é? Você vai dar uma volta nessa história, né, Renato? Eu não. Quem deu a volta foi a Sony. Porque é aquele negócio, gente. Humilhação é humilhação, mas negócio é negócio. E se juntar com uma empresa forte como a Nintendo, era sempre um bom negócio. E também a Nintendo não queria sofrer processo, porque ela fechou o contrato, tinha tudo assinado. E do nada foi lá e fechou com a outra. Então eles queriam fazer, sabe aquele acordo de paz? Como é que... você sabe que não vai dar muito certo? Tanto é que logo depois esse acordo foi desfeito. Mas é aquele negócio. Vai fazer o seu negócio aqui, mas eu tô desenvolvendo o meu aqui. E continuou com outro personagem. Mas depois desse acordo fracassado novamente aí com a Nintendo, a Sony pensou assim, bom, beleza, mas a gente podia fazer o seguinte, vamos ver outra empresa talvez pra gente fazer. A gente podia ver com a SEGA, que a SEGA é grande também, a gente podia vender essa tecnologia que a gente tem aqui pra eles, né? Que o Sega CD aí, ó. Olha o Sega CD aí que eu tava falando antes. O Sega CD tá aí, ó. E o negócio. Aí que ele aparece. Vendeu um trem pros outros. E conversaram. O presidente da SEGA era muito amigo do atual presidente da Sony. Eles falaram assim, não, mas vamos fazer, claro, vai ser muito legal. Até que eles foram levar essa ideia para o presidente da SEGA lá no Japão, porque tudo estava ocorrendo nos Estados Unidos. E o presidente do Japão falou assim, Sony? Que Sony o quê? Sony sabe fazer videogame, não. Eles não têm tecnologia suficiente pra isso. Aí ele brincou, né, meu barulho? Nossa. Gente, mas se eu sou a Sony... Os caras lançaram o melhor videogame da história, mano, tá ligado? Sony também. Aí eu tinha que fazer um monte... Eu ia ficar nervoso demais, você não ia? Se a Sony fosse mineira, ia falar, eu não deixava. A gente podia ver com a SEGA, é muita sacanagem mesmo, Igor. A gente, porra, caralho. Foi aí que o caldo entornou, né? E eles estavam querendo fazer esse contrato porque a SEGA CD ela aí, ó. mexendo... Sega CD. É isso aí mesmo aqui, ó. Ele entrava no Mega Drive, no Genesis, né? Aí aqui embaixo vinha o Sega CD, você acoplava, tá ligado? Mas eu não tenho muita lembrança, cara, disso aqui não. Eu acho que eu vi isso daqui uma vez na vida, tá ligado? Que era um namorado, um ex-namorado de uma prima minha, tá ligado? Na época era namorado de uma prima minha, eu era criança. E ele, eu acho que ele tinha uma parada dessa aqui, levou uma vez lá em casa, a gente jogou. Tal, mas eu era muito moleque, tá ligado? Esse negócio de CD também. Eles tinham montado um aparelho pra você chuchar o Mega Drive em cima, que ia virar o Sega CD. É isso mesmo, olha lá. Jogos. É isso mesmo. Tal, mas só que era um jogo 2D, não tinha nada de 3D. Eles iam só adicionar algumas coisinhas a mais e até lançaram alguns jogos. Um som mas melhor. A partir disso, quando ele viu que um som, acho que nem o som, né? Ele ficava parecendo um Mega Drive turbinadão, tá ligado? Com a imagem bonitona. Parecia um Mega Drive com uma imagem de fliperama, vamos botar assim. Que todo mundo deu as costas, falou assim, meu filho, não vai ter jeito, eu que vou ter que criar esse mercado mesmo. E a partir daí, eles viram que os polígonos eram o caminho do sucesso, os jogos 3D, que era a nova geração que estava vindo. Pois bem, como esse tal projeto da Sony ia dar certo? De algumas formas, e com alguns parceiros, agora muito bons. A Nintendo, ela tava meio que tratando mal os seus principais parceiros comerciais, que como sempre, eram as desenvolvedoras. Um dos grandes trata mal até o cliente, porra, tá de sacanagem, né? parceiros que ela tinha era a Square, que hoje em dia é Square Enix, mas na época era só a Square, que fazia o Final Fantasy, Chrono Trigger. Só jogo foda. E vai com Deus, né? Tem vários jogos. Porra, Legend of Mana, caralho, joguei.
Mano, muito jogo foda, mano. Ó, puta que pariu, Errander, mano. Mano, que jogão maneiro, mano. Errander é muito maneiro, mano. Esse Musashi que é legal também. Brave Fence Musashi. Legal também. Muito legais da Parasite Square. Evil Mas 2. e Nossa, mesmo jogão, que mano. fosse uma empresa muito grande, a Nintendo tinha mãos de ferro, taxas que ela não baixava, impostos que ela cobrava, coisas que era por jogo e tal. Isso era um grande problema para a Square. E eles também queriam fazer um novo lançamento deles e precisavam de capacidade técnica e capacidade de armazenamento, coisa que o Super Nintendo não cabia. Com o CD, caberia. E a Sony, muito espertinha, falou assim, então, eu tô fazendo um negócio aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Dá pra você pôr efeitos especiais, vídeos, um monte de coisa. Sabe qual que era o jogo que eles estavam querendo fazer? O próximo jogo de Final Fantasy, que seria o Final Fantasy VII. E realmente eles precisavam de bastante poderio. Então colocaram eles debaixo da asinha. Esse é um dos mais clássicos, né? Um negócio Quem jogou Final Fantasy aí, eu acho que esse é um dos mais clássicos, não é isso? legal. Fora isso, eles fizeram uma coisa muito inteligente. Eles usaram o know-how, a sabedoria que eles tinham com a Sony da música, o mundo musical. Por quê? Eles trataram as empresas como rockstars, começaram a trazer algumas coisas, dar uns presentes, uns benefícios, explicar como é que era a produção de CD. Isso fez as empresas todas Isso aí eu tenho quererem... tatuado, mano. Isso aí eu, porra, tem aqui no meu braço, aqui, não sei se vai dar pra mostrar. Tem ele tatuado aqui no braço, aqui não vai dar pra mostrar, não. Não vai dar pra mostrar, não. Lançar os jogos no Quem fez foi Bia Coutinho, minha esposa. Projeto novo deles. Por que que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, ó, a Nintendo resolveu abandonar a tecnologia do CD e criar os próprios cartuchos no próximo videogame, que seria o Nintendo 64. Só que o Nintendo 64 tinha lá seus 64 MB no cartucho, a Nintendo fazia os próprios cartuchos, eles tinham aqui esse custo também, e um cartucho custava muito, enquanto um CD custava só $1. O cartucho, quando ele acabava na loja, ele tinha que fazer vários e vários, demora um tempo. Era muito caro, pra repor esse estoque. O CD, 10 dias eles faziam e tava na loja. O CD era muito mais prático e eles foram trazendo parceiros por conta disso. E no dia 3 de dezembro de 1994, no Japão, nascia o PlayStation 1. No caso, só PlayStation. Videogamezão, mano. Melhor, hein? Ó, o controle clássico que não era o analógico, né? Sem os direcionais de alavanca, tá ligado? Primeiro joystick. Mano, ninguém segura o joystick do PlayStation desse jeito, né, mano? Ninguém segura assim, né? Ou tem gente que joga assim, segurando assim. Todo mundo segura com os dedinhos em cima, né? Pegando os botões de cima também, né? Assim, né? Ou não? A Sony, que não sabia nada de videogame até então, lançou um console que poderia dar certo. E deu bastante certo. Mas por que ele deu muito certo assim? Porque a Nintendo ajudou bastante nisso. Ela foi prometendo que ia sair um console que tinha um CD. Ah, vai ter um console. Se prepara, viu? Se prepara pra quê? Vem. Ah, é, pode crer, né? Essa tatuagem do Crash, quando tu fez, né, Bia? Foi em live aqui no canal, pode crer. Quiser voltar aí, quem quiser assistir aí, tem aí. Eu fazendo uma tatu de... A gente fez o quê? Umas 2 horas de live, Bia, mais ou menos? E aí eu fazendo e conversando com a Bia sobre o trabalho de tatuadora e tal, como é que era o mercado e tal. Quiser assistir, assiste lá, que é um episódio maneiro pra caraca aqui do Orphan Man, mano. Vale a pena. E aí, uma coisa muito forte. Salve, Luan, oba! Todo mundo tava esperando a próxima geração. Um negócio que ia mudar o patamar das coisas. Quando ninguém apareceu, Foi quase 2 horas eu chorando mesmo. Pô, mano, eu não gosto de me tatuar não, mano. Tá ligado? Sou até bastante tatuado, mas não sou muito fã de me tatuar não. e apareceu o PlayStation, isso realmente mudou o jogo. Mas o mercado japonês é realmente muito grande. Mas você sabe que o mercado mesmo do mar aberto é o mercado americano. Com certeza. Você lembra da SEGA que falou que eles não sabiam fazer a tecnologia? Ah, porque não sabe. Pois é. E você lembra que eu te contei que teve um cara que foi lá no palco para falar um número e ir embora? É pelo seguinte, a SEGA nessa época lançou o Sega Saturn, que era um Sega Saturno, pô, esse aí quem tinha, cara, pra ter esse videogame aí, mano, tu tinha que ter um contato, tá ligado? Não era qualquer um que tinha isso aí não, mano, tá ligado? Sega Saturno era um videogame que
É um videogame, a raridade você encontrar um moleque na época que tinha, assim, um Sega Saturno. Era bem parecido com quem tinha Neo Geo também, tá ligado? Eu não conheci quase ninguém, eu acho que eu tive um vizinho que teve um que tinha Neo Geo, e mesmo assim eu nem me dava muito bem com ele, nunca me chamou pra jogar, tá ligado? Videogame de CD deles, mas tinha um pequeno problema. A Sony tinha toda a tecnologia para fazer CD e um monte de coisa. A Sega tava dando com os burros na água. E na primeira E3 de 1995, E3 é um evento, a famosa E3 de tecnologia que ficou muito famoso. A Sega anunciou que o Sega Saturn seria vendido a $399. $400. Assim, é bastante dinheiro pra época. Ainda é bastante dinheiro, mas pra época era Mano, muito isso dinheiro. é maravilhoso. Isso aí é muito foda. Assim, mas vai ser legal, vai ter os jogos aí, né? Tá, tudo bem. Sega Mas Saturno. a gente chega e faz. Mas a apresentação da Sony era depois. E você lembra do caso que eu te contei? O cara foi até o palco, falou um número e saiu. Porque o número era 299. O preço vendido do PlayStation nos Estados Unidos. Ele era melhor, mais leve. E assim foi apresentado na E3 o PlayStation 1. Foi isso que os caras chegaram e botaram na mesa pra apresentar o videogame. Por que valia a pena você comprar aquele videogame? Mais bonito, mais jogos, mais parceiros, por menor preço? Realmente isso aí foi um tiro de canhão. Para você ter uma ideia do sucesso, o Sega Saturn, videogame pica, baratinho. vendeu 9 milhões de unidades. O Nintendo 64 vendeu Bingo de um número só. Exatamente, Igor. Bingo de um número só. 32 milhões de unidades. O PlayStation vendeu 102 milhões de unidades. Olha O PlayStation 9 milhões de unidades. Olha Tiro de número. canhão. Para você ter uma ideia do sucesso, Olha o Sega esses Saturn vendeu 9 milhões de unidades. O Nintendo 64 vendeu 32 milhões de unidades. O PlayStation vendeu 102 milhões de unidades. Acho que eu provei meu ponto, que esse número aí foi bem bom ele ter falado lá na frente, né? O PlayStation 1 vendeu muito porque ele também inaugurou uma nova categoria, que até hoje ela é mais pensada dessa forma. A Nintendo era o videogame da família, da criança, e o PlayStation foi vendido como o videogame do adulto, do Exatamente, jovem. Tanto é que Mano, os jogos do PlayStation eram muito mais densos do que qualquer outro videogame na época, cara, tá ligado? Entendeu? No PlayStation tu jogava Resident Evil, tu jogava Parasite Evil, tá ligado? Tu jogava Dino Crisis, tu jogava... o primeiro Silent Hill, tá ligado? Primeiro Silent Hill, sabe, Play 1, entendeu? Porra, tu jogava... Apareceu no início ali que, pô, pra mim é um dos melhores jogos da história. Porra, o Metal Gear Solid, o primeiro Metal Gear Solid, tá ligado? Porra, o jogo do Kojima, tá ligado? Que é ali que, porra, ali o Kojima, na minha opinião, em Metal Gear, o Kojima, porra, fritou a cabeça dele naquilo ali, mano, tá ligado? toda a comunicação dele era mais descolada, parecendo... E olha que eu tô jogando o primeiro Death Stranding também, que, porra, é um jogão, tá ligado? Jogão. Do Kojima também. meio contra a cultura, meio MTV, sabe? É como se a Nintendo fosse o Bom Dia e Companhia e você estivesse vendo o Descontrole com o Marcos Mion de noite. É mais ou menos por aí. E o Mais é? Companhia, meio contra a cultura, meio MTV, comunicação. PlayStation foi vendido como o videogame do adulto, do jovem. Tanto é que toda a comunicação dele era mais descolada, parecendo meio contra a cultura, meio MTV, sabe? É como se a Nintendo fosse o Bom Dia e Companhia e você estivesse vendo Os o comerciais, Descontrole com o Marcos Mion de comerciais. noite. É mais ou menos por aí. E o mais interessante disso tudo foi que vários outros gêneros de jogos que não tinham espaço começaram a vir. Por exemplo, o próprio Final Fantasy VII, que foi um grande lançamento do gênero de RPG. A Lara Croft foi a primeira heroína com sex appeal, vamos dizer assim, dos videogames. Aqueles peitos triangulares. É lá, seios poligonais. Mano, isso era bom pra caralho, tá ligado? Os jogos de terror agora tinham... Resident Evil 2. Pra mim é o melhor Resident Evil. Resident Evil 2, não remake não, esse aí, do Play 1. Pra mim é o melhor Resident Evil disparado. Um lugar. Resident Evil, Silent Hill, todos vieram. E como eu te falei, um CD custava $1 para ser produzido. Então, ainda tinha isso, né? Ainda tinha isso. Junto aos jogos densos que tinha, né? Os RPG, os Tomb Raider, os jogos mais velhos, tinha os jogos infantis também. Os jogos infantis eram foda, tá ligado? Porra, o Zé Lucas lembrou aí do jogo do Tarzan, que eram os jogos da Disney.
Mano, os jogos da Disney do PlayStation 1 eram muito bons, cara. Eram sensacionais. Mano, não só o Tarzan. Tinha o Hércules da Disney. Tinha um jogo pra Play 1 que era muito bom também pro PlayStation. O jogo do Toy Story 2, é muito bom pro PlayStation. Cara, e tem uma série de jogos infantis que são bons demais. Pô, o Crash Bandicoot, tá ligado? É um puta jogo bom. Rayman, tá ligado? Que tinha pro Super Nintendo, mas ele vai também pro Play 1. Fora que tem vários jogos que eram do Super Nintendo, que ele vem pro Play 1 também melhorado. Ou jogos do Fliperama. Pô, o Capitão Comando. Pô, tu pegava um PlayStation 1, tu jogava um Capitão Comando. Os jogos que tava no Fliperama do botequim do lado da tua casa, tá ligado, mano? Um cartucho custava $25 pra ser produzido. Isso. E porra, tu ia no camelô ali e pagava R$10 num CD, tá ligado, mano? Ganhava muito o coração das empresas que faziam jogos, ou seja, o poderio de jogos dele não seria nunca limitado. Realmente, o PlayStation 1, um dos maiores sucessos comerciais do mundo, foi criado por vingança, mas também por um pouco de arrogância da Sony de ignorar o mercado do videogame no primeiro momento, e da Nintendo de também não perceber que... Pô, esse filme que vieram de jogos, se eu não me engano, acho que o Otton reagiu a uma parada parecida. Já tá aqui. Acho que se tu der uma voltada depois nos vídeos aí, dá uma olhada aí, deve ter já até corte já dele no ar. Ele fez um react sobre filmes de jogos aqui. Pô, vale a pena dar uma conferida lá depois. Outra empresa, inclusive muito maior do que ela, não faria nada com um mercado tão promissor assim. E essa... Pô, esse do Hércules é maneiríssimo, né, Lu? Essa é a verdadeira criação do PlayStation 1. Como eu não me meto no meio dessas coisas, a gente trabalha com os dois. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso pareceu comentário de bêbado no boteco. Mas você sabe que eu não mexo com nada. É uma coisa... Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto aí, mais um vídeo Nerd Show, hein? Fresquinho, crocante pra vocês. Então, mano, segue lá, Nerd Show. Cara, eu só voltar aqui rapidinho num assunto que eu tinha falado lá no meado do vídeo ou no início do vídeo. Não tenho agora muito bem a lembrança. Eu falei quando apareceu o protótipo. Quando apareceu o protótipo do PlayStation da Nintendo, né, no início do vídeo, que a ideia, né, era ser um Super Nintendo com que ele acoplava, né, no PlayStation, não é isso? Ele seria um PlayStation, né, que era a base de CD dele ali, e aí você acoplava um Super Nintendo em cima ali e ele virava um Super Nintendo de CD, né, feito pela Sony. Você acoplava o Super Nintendo no aparelho da Sony. A ideia inicial. E aí fizeram 2 protótipos, né? Criaram 2 protótipos pra isso. Cara, existe um documentário, e até procurar aqui no YouTube, depois eu vou pegar alguma coisa também pra gente poder reagir sobre isso, de uma pessoa que conseguiu pegar um protótipo desse e conseguiu ter um protótipo desse. Esse cara, ele era um faxineiro, acho que da Nintendo, tá ligado? E na história que ele conta, que é a história toda que acontece, o cara que pegou e tomou a volta, eu não lembro se foi na Sony ou se foi na Nintendo. Eu acho que foi na Sony. Acho que foi na Sony, que o presidente ficou muito puto com a história. E aí ele pegou esse protótipo que ele tinha do Nintendo PlayStation, né? O Nintendo PlayStation. E colocou em cima da mesa dele, falou pra ninguém mexer naquilo ali, tá ligado? E durante anos, ele tinha aquele protótipo ali na mesa dele ali, pra lembrar da sacanagem que fizeram com ele, tá ligado? E aí, cara, na história, né, o escritório, né, onde funcionava, o prédio onde funcionava, ele fecha, e aí a galera bota pra leiloar as coisas que estavam ali dentro, né? Coloca em caixote e fazem leilão das caixas, né? Fazem bastante leilão das caixas. Mano, parece que um faxineiro do prédio pegou e arrematou uma caixa, e numa caixa dessa veio o Nintendo PlayStation que tava na mesa do cara, tá ligado? E aí, mano, tem vídeo no YouTube, em rede social, no antigo Twitter, né? Tinha vídeo, saiu, explodiu o vídeo do cara.
o filho do coroa que comprou a caixa no leilão, jogando e mostrando que ele tinha mesmo aquele protótipo em mãos. E aí aparece ele jogando Street Fighter, tá ligado? Ele jogando Street Fighter 2 no videogame e tal. Era um protótipo, né? E aí parece que tinha um... Se eu não me engano, cara, acho que era Caralho, tô com Final Fight na cabeça, não é Final Fight não. Como é que é o nome daquele jogo lá do fliperama? Pô, The King of Fight. E parece que eles estavam jogando também The King of Fight 98 e tal, tá ligado? Essas paradas todas. Mano, e aí, porra, tem um documentário rolando nisso aí. Até hoje aí, esse dinheiro, esse protótipo desse videogame hoje vale uma nota, cara. Tá ligado? A galera diz que, porra, meu irmão, se o coroa vender isso aí, vagabundo oferece dinheiro altíssimos, tá ligado? Valores altíssimos em cima em cima desse protótipo. Valeu? Rapaziada, vou encerrar a minha parte aqui da live. Valeu? E vou pedir pra quem tá aí na live comigo aí se inscrever, seguir, clicar no botãozinho de curtir aqui. Quem vai assistir depois isso aqui também, fazer a mesma coisa e seguir a gente nas redes sociais lá, Órfãos da Silbene. Tamo no Instagram, no TikTok, além aqui dessa plataforma que você tá assistindo a gente aqui, que é o YouTube. Valeu? Eu vou voltar aqui pro show da Mandacaru, já.